Aleluia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que estão vendo esse vídeo, desde já eu agradeço por você ter acessado. A minha intenção aqui é passar uma palavra de Deus para você. Aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. E a minha oração é para que o Espírito Santo possa trazer revelação daquilo que vai ser falado aqui. Amém? Eu gostaria então de estar compartilhando essa palavra. Esse lugar aqui é um lugar maravilhoso que Deus me permitiu. Um lugar onde eu gosto de estar orando, no meio da natureza. É um lugar onde Deus fala muito comigo. Então, não se importe pelo barulho que tem ao redor, porque isso daqui é maravilhoso. Os passarinhos cantando, daqui a pouquinho o galo canta ali atrás, tem um barulho das galinhas, enfim. Acredito que isso não vai roubar a sua atenção, amém? Então, eu queria trazer uma mensagem a respeito dos primeiros discípulos, né? Do início da igreja. E estava lendo e foi algo tão maravilhoso que Deus falou comigo, porque ultimamente a gente tem ouvido tantas mensagens por aí, tantas coisas, e eu tenho sentido falta de algo, e que os irmãos vão entender no decorrer aqui dessa palavra, amém? No livro de Atos, né, que conta o início da história da igreja primitiva, nós vemos que no capítulo 1, né, o narrador do livro, o escritor do livro, começa falando a respeito de um chamado que Jesus deu para os discípulos. Deus, através de Jesus Cristo, dá uma ordem, né, para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto lhe fosse enviado o Espírito Santo. E os discípulos, eles obedecem a Jesus, aquela ordem, e eles se reúnem em uma casa e ficam ali durante alguns dias orando, crendo, esperando que aquela promessa do envio do Espírito Santo se cumprisse. E passado alguns dias, a palavra diz que no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, ali eles estavam orando naquela casa e de repente, como um vento impetuoso, um vento muito forte, aquela casa se encheu, um barulho muito forte, e a palavra diz que começou a descer do céu chamas, né, línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre a cabeça de cada cristão que estava ali, de cada discípulo. E ali eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E a palavra diz que eles andavam cambaleando de um lado para o outro, porque o poder de Deus era muito forte em suas vidas. E naquela cidade estava cheia de judeus de todas as nações, de várias nações. E a palavra vai dizer que aqueles judeus que estavam ali naquela cidade ouviram aquele som dos discípulos falando em outras línguas. E ali eles começaram a entender o que eles estavam falando. E eles ficaram admirados, porque eles diziam: como pode? Esses varões são todos galileus e nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua. E a palavra diz que eles estavam ali de várias nações, então eles, cada um falando na sua própria língua, eles estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. E eles declaram que os discípulos estavam falando a respeito da grandeza de Deus. E isso é maravilhoso. E dentre aqueles homens que estavam maravilhados com o que eles estavam ouvindo, a palavra diz que alguns se levantaram para zombar, dizendo que aqueles homens estavam bêbados. E aí Pedro se levanta com autoridade, com poder no Espírito Santo,
E ali Pedro, no seu primeiro sermão, na sua primeira pregação, começa a falar àqueles homens. E na primeira pregação de Pedro, no primeiro sermão de Pedro, ele começa a falar sobre prosperidade. Não, não é sobre prosperidade que Pedro começou a falar. Então, na primeira pregação de Pedro, ele começa a falar sobre cura. Também não foi sobre cura que ele começou a falar. Então na primeira pregação de Pedro, ele começou a falar sobre qualquer outro assunto, não. Nós vemos aqui que quando Pedro se levanta, na sua primeira ministração, ele começa a falar, a testemunhar a respeito da morte, da ressurreição e da glória de Cristo, da ascensão de Cristo, de Jesus. Ele dá testemunho da vida de Jesus. E aqui no verso 22 do capítulo 2 nós podemos ver isso. Olha só o que Pedro fala. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios, que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Aleluia, glória a Deus. Olha só a mensagem que Pedro se levanta para falar àqueles homens que estavam ali. Homens que eram judeus e que dificilmente eles aceitariam um testemunho a respeito de Jesus. Porque os judeus não aceitaram Jesus, não receberam Jesus. Foram muito poucos aqueles que acreditaram que Jesus era o Cristo, o enviado do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E aqui Pedro continua falando, ele vai lá no Velho Testamento, cita alguns profetas que deram testemunho de Jesus, e ele continua aqui no verso 32, dando testemunho e falando, foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Que maravilha, irmãos, essa palavra. Que poder que há nesse testemunho de Cristo a respeito de Jesus. E aqui Pedro continua falando àqueles homens, ao ponto deles se sentirem constrangidos com a mensagem e ao ponto de chegarem para Pedro e perguntarem, o que nós faremos então? O que podemos fazer então? E aí Pedro fala para eles, arrependam-se, mudem de vida, aceitem a Jesus, aceitem esse testemunho de que Cristo veio e morreu por nós, para trazer perdão para as nossas vidas, para nos reconciliar com o Pai. Aleluia. A palavra diz no verso 41 que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 homens. Que algo poderoso, irmãos. A igreja ela já dá um início, um salto de 3.000 membros. Que coisa maravilhosa. Com apenas uma mensagem. Mas não foi qualquer mensagem. Foi um testemunho de Jesus. Foi uma mensagem a respeito do que Jesus havia feito. Aleluias. Aqui nós vemos, está escrito o que a mensagem que Pedro trouxe para esses homens judeus. Amém? A primeira mensagem que Deus trouxe foi para o povo judeu. A igreja já começou com alguns judeus que acreditaram, se converteram a Jesus e ali eles começaram a viver uma vida de comunhão, de dedicação uns aos outros, compartilhando o que eles tinham uns com os outros, ou seja, o Espírito de Cristo estava neles. E
não queria parar por aqui, porque no capítulo 10 nós vemos Pedro novamente, agora não mais aos judeus, mas aos gentios, trazendo uma mensagem de salvação para os gentios. No capítulo 10 nós vemos que a Bíblia vai dizer a respeito de um homem chamado Cornélio. Esse homem, a Bíblia diz que ele era um oficial do exército romano. Ele era responsável pelo regimento lá italiano. Então, esse homem, a Bíblia diz que ele fazia ali algumas orações, ele dava algumas esmolas aos pobres, que ele até temia a Deus, mas faltava ali uma coisa: conhecer sobre a verdade de Jesus Cristo, para que ele pudesse ser salvo. E em alguma das suas orações, no momento em que ele estava orando, a palavra diz que um anjo lhe aparece e manda que ele pedisse para alguns dos seus soldados buscarem a Pedro. E ali ele ouve aquele anjo, ele envia 3 homens que estavam sob o seu comando para buscar a Pedro. E a palavra vai dizer que enquanto aqueles homens estavam indo buscar Pedro, onde ele estava numa casa, residindo numa casa, ele sobe no telhado para orar daquela casa, e ali ele começa a orar, começa a falar com Deus, e nesse momento ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com animais dentro desse lençol. E animais selvagens, animais impuros, que o costume judaico não os permitia comer daqueles animais. E ali naquela visão, naquele êxtase que Pedro tem, Deus fala para ele: Pedro, mata e come. E Pedro ele fala: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi algo impuro, nunca participei disso. Em nenhum momento da minha vida eu comi algo impuro. E ali por 3 vezes Deus insiste com ele, e por 3 vezes Pedro ele dá a mesma resposta para o Senhor. E a palavra diz que aquele lençol é recolhido ao céu novamente, e Pedro fica ali tentando entender aquela visão, sem entender. Nesse inteirinho, aqueles 3 homens chegam até onde Pedro estava, e ali Pedro é avisado pelo Espírito Santo que haviam 3 homens à procura dele. Ele desce do telhado, vai ter com aqueles homens. E resumindo, no outro dia ele chega à casa de Cornélio. Quando ele chega à casa de Cornélio, Cornélio vai ao encontro dele, fala para ele, conta para ele o que havia acontecido. E ali Pedro, ele começa a entender a visão que ele teve daqueles animais impuros. E ele chega a declarar que ele percebe que Deus não faz distinção de pessoas, que ele se maravilha porque Deus o envia a pregar uma palavra aos gentios, agora não era mais aos judeus. E isso é maravilhoso, porque Pedro começa a ministrar ali naquela casa onde Cornélio estava, e a palavra diz que Cornélio mandou chamar muitas pessoas, todos os seus familiares, todos os seus amigos. E ali Pedro começa a ministrar. E vamos ver isso no verso 36 do capítulo 10. Olha a mensagem que Pedro começa a ministrar ali para eles. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus
de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda a parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Aleluias! Glória a Deus! Veja, Pedro aqui estava falando a um povo gentil. Só que ele não trouxe uma mensagem diferente da mensagem que ele falou para o povo judeu. Foi a mesma mensagem, o mesmo testemunho a respeito de Jesus, mas que trouxe o mesmo resultado de conversão. A palavra diz que todos que estavam naquela casa, sem exceção, receberam a mensagem, foram salvos, foram batizados no Espírito, se converteram a Jesus por causa dessa mensagem. Irmãos, existe algo poderoso no Evangelho do Reino, no Evangelho que a respeito de Jesus Cristo, nesse testemunho da morte, da ressurreição. Aleluias. É exatamente a respeito dessa mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesse primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para esse canal. Um canal que Deus colocou no meu coração para trazer as boas novas, para falar somente a respeito de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, dos planos de Deus para as nossas vidas. E veja, o plano que Deus tem para as nossas vidas é um plano de salvação. Através de Jesus Cristo nós temos comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo nós fomos salvos. Temos paz com o Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Podemos orar livremente ao Senhor, com a certeza de que somos ouvidos por Ele, por causa de Jesus, por causa do que Ele fez na cruz. E Pedro, ele insistiu nessa mensagem com judeus, com gentios, por onde ele passou. Todos os apóstolos falavam a mesma coisa, davam testemunho de Jesus. Nós vemos Paulo diante de magistrados, diante de pessoas importantes, diante de reis, de comandantes, falando a mesma mensagem a respeito de Jesus. E olha que Paulo era um homem culto, um homem que tinha ali a sua formação. E mesmo assim, a mensagem dele não mudou. Se nós formos descorrer nas cartas dele, nós vemos que ele dá testemunho de Jesus em todas elas. Testemunha da morte, da ressurreição de Cristo. E por isso eles tinham esse resultado de pessoas se convertendo, de pessoas se achegando, da igreja crescendo, porque eles mantinham vivo o testemunho de Jesus Cristo. Oh, irmãos, que essa palavra possa entrar no seu coração. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem essa oportunidade hoje de orar, receber essa vida maravilhosa que Jesus tem para nós. Não perca tempo. Nós estamos vivendo dias em que as coisas estão cada vez piores. O mundo aí fora está cada vez pior. O mundo só tem uma imagem, só tem algo que parece ser bom, mas por trás de tudo isso é só decadência. Mas através dessa palavra nós temos vida, nós temos paz com Deus. Através dessa palavra nós podemos ser edificados, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, verdadeira felicidade. Amém, irmãos? Então, que essa palavra realmente possa tocar o seu coração, fazê-lo enxergar verdadeiramente quem Cristo é. E se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas,
faça isso, você não está me ajudando, você está cooperando com o reino de Deus. Que a minha intenção aqui é que o reino avance, em nome de Jesus. Amém? Se essa mensagem foi relevante para você, se fez sentido de alguma forma, deixa a sua curtida, se inscreva aí no canal. Amém? Que nosso Senhor Jesus possa cada dia mais acrescentar sobre você da sua graça, da sua paz. Amém? Eu agradeço a todos em nome de Jesus.